é da Crave Consultoria Ambiental, ela é de São Paulo, a profissão dela é bióloga, ela está há 4 anos no negócio. Ela já foi sócia administrativa e responsável técnica na Aline Consultoria Científica, analista ambiental na Arcades, técnica de laboratório no Departamento de Paleontologia do Museu de Zoologia da USP. Seu cônjuge é o Nelson Almeida da Silva. Ela não tem filhos, mas ela tem uma seleção de bichinhos de estimação. Ela tem 7 cachorros, ela tem o Skype, Pretinha, Axe, a Tainá, Naila, Honda, Farofa. Tem 6 gatos, tem a Cristi, Costela, Fraldinha, o Chuleto, Trigão e o Pirralhinho. A cidade de residência hoje está em Ibiúna e ela mora há 10 anos lá. Seus hobbies, esportes, tênis, vôlei, tênis de mesa, beach tênis principalmente. Viagens longas de carro, andar no mato, interagir com bichos, banhos de mar, ler livros deitada em uma rede, meditação, maratonar patologicamente séries policiais de mistério, montar quebra-cabeças gigantes. Seu maior desejo, morar no Pontal do Peba, em Alagoas, em férias eternas. Algo que ninguém sabe a seu respeito. Ela tirou o 3º lugar no Campeonato Paulista de Karatê, foi goleira de futsal, foi para Galápagos em uma expedição científica lá Darwin, achou um ovo com um embrião fossilizado de uma espécie de crocodilo já extinto, escavou um dinossauro, subiu um vulcão e desceu de esquibunda no gelo, saltou de paraquedas, atravessou para a Bolívia a nado e tem um desenho publicado em artigo na revista Nature. Segredo de sucesso: transparência, empatia e comprometimento. Parabéns, Luciana, que história. Seja a palavra sua, tenha uma excelente apresentação. Obrigada, Rubens, pela apresentação. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, porque o tempo é curto, sobre como a consultoria ambiental pode ser utilizada para economizar recursos. Pode passar, Fabio. Mas eu vou falar um pouquinho antes sobre a minha carreira profissional, para que vocês me conheçam melhor, já que eu sou nova aqui no grupo, e essa é a minha primeira apresentação. Então, eu sou bióloga formada pela USP e me especializei em herpetologia e paleontologia, ou seja, eu trabalhava com cobra, sapo, lagarto, inclusive os fósseis. Nessa minha fase acadêmica, eu tive vínculo com o Museu de Zoologia por alguns anos, mas desde que eu estava na faculdade, eu já comecei a trabalhar com consultoria ambiental. E reúno até hoje 20 anos de experiência nessa área. Isso me deu a chance de viajar muito pelo Brasil, pela América do Sul, e conhecer realidades muito diferentes, tanto de biomas quanto de pessoas. Pode passar, Fabio. Essa oportunidade de conhecer, por exemplo, lugares onde a água é um fator extremamente limitante, outros onde ela é extremamente abundante, pode passar, Fabiola. Aliado a ter passado por todo tipo de experiência e dificuldade logística que vocês possam imaginar, me preparou muito bem para a posição que eu ocupo hoje, que é ser diretora técnica da CRAV. Pode passar, Fabiola, por favor. A CRAV é uma empresa de consultoria ambiental que faz consultoria estrito sensu. O cliente ele nos procura com qualquer tipo de problema ambiental e a gente vai atrás da solução para ele. Passa por um período de diagnóstico, entender qual que é o problema, traçar uma estratégia de melhor solução, e esses problemas eles podem ser dos mais diversos possíveis, tanto relacionados ao regramento ambiental, o atendimento, a obtenção das licenças para o empreendimento dele para frente, quanto quando questões de vanguarda, por exemplo, quando a empresa quer melhorar a sua imagem para os seus clientes, se alinhando aos grandes acordos internacionais, como o Acordo de Paris, por exemplo. Pode passar, Fabio. Essa diversidade toda de escopos faz com que a gente precise ter na nossa equipe pessoas que, de repente, precisam ir para o mato e ter a habilidade de identificar que todos esses sapinhos são de espécies diferentes, ou um outro profissional que vai me resolver um problema de uma bossoroca gigante no terreno de um cliente, ou um outro que precisa fazer uma análise de risco de explosão e determinar quantos habitantes são aceitáveis de morar em determinada área que está perto de um duto, por exemplo. Pode passar.
Em outro momento, eu posso precisar de alguém que olhe para uma árvore e identifique qual é o problema dela, ou um estatístico super especializado, um engenheiro de obras que me faça um acesso em cima de um corpo d'água, ou uma pessoa que é especializada numa comunidade tradicional lá nos confins da Amazônia. Pode passar. Essa especificidade toda, aliada a uma legislação ambiental muito complexa e completa que a gente tem aqui no Brasil, faz com que os empreendedores precisem da gente invariavelmente para poder auxiliá-los a implementar seus empreendimentos. Pode passar. Então, a maior parte dos empreendedores enxergam a consultoria ambiental como um custo, como um entrave para o início das suas obras, é um custo indesejável mesmo. Mas é isso que a gente faz? Se limita a isso? Não é bem assim. Pode passar. Quando a consultoria é utilizada no início da fase de planejamento dos projetos, existe a oportunidade, por exemplo, da gente identificar projetos que são furada e permitir que o empreendedor pule do barco ou altere seu projeto em tempo antes de despender muitos recursos. É possível a gente ajudar eles a prever o desembolso deles, ou fazer um orçamento mais equilibrado, sem ter grandes surpresas ao longo da implantação das obras, e também conferir segurança jurídica quando o processo de licenciamento ele é feito da devida forma, com o regramento correto e tal. Pode passar. Por exemplo, um mesmo empreendimento locado em locais completamente diferentes, ele pode apresentar, ele vai apresentar impactos ambientais diferentes, o licenciamento de cada obra, de cada um desses casos, vai ser completamente diferente, e o custo de cada licenciamento é também muito diferente. E a gente pode apresentar essas alternativas e explicar para ele qual que é a melhor alternativa para ele naquele caso. Pode passar. Ao mesmo tempo, quando a gente estuda antes o projeto de um cliente, a gente pode mostrar para ele se existem restrições ali de uso e ocupação do solo que exijam uma mudança de projeto ou até que inviabilizem o projeto que ele está planejando. E saber disso antes é fundamental para que ele não despenda recursos de forma errada. Pode passar. Um dos problemas mais graves que se encontra na consultoria ambiental é a arqueologia. Assim, é uma das dores de cabeça de quem vai construir. Porque, geralmente, os clientes procuram a gente aos 45 do segundo tempo, quando eles já estão prestes a finalizar o licenciamento e descobrem que eles precisam de um parecer do IPHAN. Nesse momento, com a pressa de começar a obra, eles acabam sendo enquadrados, né, o empreendimento é enquadrado em nível 2, exige um acompanhamento de um arqueólogo por todo o tempo que a obra for acontecer, e se por acaso aparecer algum sítio arqueológico, eles são obrigados a parar a obra inteira, desmobilizar todo o maquinário, todos os funcionários, vai entrar uma equipe de arqueologia, esse processo pode demorar meses, ninguém sabe, na verdade, então isso é muito imprevisível. Ao passo que, se ele consultar uma equipe de consultoria antes, for identificado que existe, de fato, um potencial arqueológico na área, os estudos forem implementados antes da obra, no começo do processo de licenciamento, e o eventual resgate seja feito também antes, o empreendedor ele vai economizar muito dinheiro e vai evitar essa imprevisibilidade dele de não saber o que pode acontecer. Pode passar. Aí deu problemas aí no meu slide. Um outro problema que é muito sério assim, para os empreendedores é a questão de contaminação do solo, porque isso também pode inviabilizar os empreendimentos. Então, é muito importante que os estudos de contaminação sejam aplicados logo no início de uma prospecção de terreno, porque se identificar um problema mais grave, ele pode abandonar o projeto no momento certo. Pode passar, por favor. Aqui eu vou apresentar um cenário que é muito comum de acontecer. Aqui eu desenhei uma área rural e vamos entender que tem 3 propriedades nesse terreno. Tem uma mais alta, onde existe uma mata preservada ainda na maior parte do terreno da pessoa. No meio tem um produtor orgânico que é certificado para atuar dessa forma e capta água de um lago para poder irrigar a sua plantação. Embaixo tem um sítio residencial mesmo que capta água num poço para poder abastecer sua casa. Pode passar.
O terreno lá de cima foi vendido para uma pessoa que queria implementar uma plantação tradicional, com uso de agrotóxico e sem se preocupar com evitar a erosão e coisas do tipo. O que aconteceu? Com as chuvas, todo o solo e também os agrotóxicos acabam sendo carreados para aquele corpo d'água e liga até perder a certificação aquele produtor orgânico que está ali a jusante daquele corpo d'água. Pode passar. Esse processo de assoreamento, ele vai avançando ao longo do tempo, acaba barrando até o corpo d'água, e o que era um córregozinho de 1 metro vira um lago na propriedade que está mais embaixo ali no terreno. Pode passar. Em dias de chuva muito forte, essa água sobe tanto que pode até entrar dentro do poço da pessoa, água contaminada de agrotóxico, tornando inviável o uso dessa água. Então, olhem só quantos transtornos uma má gestão de uma implantação de negócio pode fazer. Pode passar. E esse produtor que comprou uma terrinha, implementou o seu modelo de negócio, sua agricultura, pensando num custo, ele não tem ideia do que o potencial de coisas, de impactos que ele podia causar, de quantas pessoas ele podia transtornar. E isso pode voltar para ele em forma de multa, porque provavelmente ele vai ser denunciado, em forma de processo, porque as pessoas que foram prejudicadas vão pedir indenizações. Ele vai ter que gastar dinheiro adequando a sua plantação e vai ter que gastar dinheiro compensando os impactos que ele fez. Ao passo que, se ele tivesse consultado um profissional, ele seria orientado a seguir as boas práticas e a regulamentação, e nada disso teria acontecido, ele não causaria impacto no meio ambiente, poderia dormir tranquilo. Pode passar. Tem vezes que é impossível a gente evitar a judicialização de um caso, mas você usar uma empresa de consultoria de boa qualidade para te assessorar desde o começo, permite que você faça uma defesa muito mais fácil, consiga reverter embargos e ganhando, né, o processo instância a instância, e ainda de quebra permite que você ganhe elogios espontâneos, como, por exemplo, esse trecho do parecer do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que em determinado momento aponta que o próprio perito do Ministério Público indicou a qualidade do estudo feito pela CARV como um dos melhores que ele já analisou. Pode passar. E é isso que eu tinha para dizer. Obrigada pela atenção de vocês.